Bem-vindos, irmãos e irmãs! Essa é uma edição especial do JW Broadcasting, direto da sede mundial das Testemunhas de Jeová. O broadcasting desse mês e do mês que vem vai apresentar o programa inteiro do Congresso Regional de 2021. Em nome do corpo governante e de todos os irmãos que trabalham aqui na sede mundial, é um prazer dar boas-vindas a todos vocês. O tema do congresso desse ano é Poderosos pela Fé. O texto temático do programa de hoje é Lucas 17:5. Dê-nos mais fé. Vamos começar essa primeira sessão com um vídeo musical. Enquanto assiste ao vídeo, veja como o povo de Jeová mostra fé por se esforçar no seu serviço e como os pais podem ajudar os seus filhos a ter fé. Então, vamos assistir ao vídeo. Apesimi salabebo nakokiko salelaye bolingo molembe ekotinanga nandimako Toko kende kosalisa bolingonde ekotinda potosunga bebaninga bolingo molende Bamboka pebi umba tozo yeko la minoko bototea motonyoso
จริงต้องเข้าใจต้องรู้การงานอันใดและสิ่งใดสำคัญกว่าสิ่งใดที่ต้องทำสิ่งนี้เราช่วยเราเปลี่ยนฉันให้อยากสุขใจพบความยินดีมากมายวันอาทิตย์เช้าทุกวันศึกษาให้ทำสิ่งสำคัญกว่าไว้อย่างไม่มีงานใดจะใหญ่จนเทียบเท่างานแบ่งปันความจริงแท้ข่าวนี้หากแก่ลงทางของพระบิดาช่วยทำทุกอย่างเพื่อทางด้วยตัวเขาและเขาควรรู้เขาควรได้ยินเราวางแบบไว้รักเพื่อนบ้านเราให้เขาเข้าใจความหมายช่วยเขาทุกคนสอนความจริงสำคัญยิ่งนักอย่างนี้ หากเราระวังโดยทำงานที่สำคัญกว่ากันจะทำให้มันคงพบสุขสงบจนเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจเปลี่ยนไปด้วยความหวังถ้าเจอเพื่อนแท้รักแท้จะรู้รักจะเติบโตรักจะมอบความสุขใจเมื่อเราเรียนรู้เมื่อเราเข้าใจเมื่อทำสิ่งสำคัญกว่าไว้อย่างนั้น Vader zijn is een groot voorrecht. Als je moeder wordt, geeft God je iets moois. Je hebt een kind om voor te zorgen. Een taak van God, vergeet dat nooit. Ja, jullie kind is van Jehovah, de God van liefde die ons leven geeft. Vraag hem om hulp en volg zijn leiding. Weet dat hij aandacht voor jullie heeft. Je hebt een taak van God gekregen. Je zorgt nu voor een prachtig kind. Maak God een deel van jullie leven. Het fundament van je gezin. Als Gods woord eerst in jouw hart is, zien je kinderen dat God voor je leeft. En leer ze al zijn goede lessen, dat is de taak die Hij jou geeft. Praat met ze als je onderweg bent, bij het ontbijt en voor het slapen gaan. En vraag Jehovah om zijn zegen, al wat je doet zal hem niet ontgaan. Je hebt een taak van God gekregen, je zorgt nu voor een prachtig kind. Maak God een deel van jullie leven, het fundament van je
verzien. É um prazer estarmos juntos para a primeira sessão do Congresso Poderosos pela Fé das Testemunhas de Jeová. Vamos cantar juntos o cântico de número 5, As Obras Maravilhosas de Deus. Cântico número 5. O que é fé e por que ela é essencial para nós? O irmão Mark Sanderson, membro do corpo governante, vai responder essas perguntas no discurso Qual o poder da fé? Queridos irmãos, bem-vindos ao Congresso de 2021 Poderosos pela Fé das Testemunhas de Jeová. E para começar, eu queria mandar para todos vocês o amor cristão do corpo governante e da família de Betel dos Estados Unidos. E eu também queria dizer que continuamos orando por vocês. Poderosos pela fé. Que tema emocionante, motivador para o nosso congresso. E o que nós vamos aprender? Bom, nesse congresso, vamos responder a 3 perguntas. A primeira é, o que é fé? A segunda é, o que a fé pode fazer por nós? E a terceira é, como nós podemos aumentar nossa fé? E já que essa é a introdução do nosso congresso, seria bom que nós falássemos um pouquinho sobre cada uma dessas perguntas. Vamos começar com a primeira pergunta. O que é fé? Bom, todos nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que produz a fé em nós. Tanto é que Gálatas capítulo 5 diz que a fé é uma parte do fruto do Espírito de Deus. Se tivermos o Espírito de Deus, vamos ter fé. Mas o que exatamente é fé? Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que ela diz sobre isso. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos ler? Hebreus 11:1 diz: A fé
é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. Percebeu? O texto explicou que a fé tem duas partes. Qual é a primeira parte? Primeiro o texto diz: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera. Bom, como assim? A fé é a certeza de que vamos ter as coisas que esperamos. Vamos fazer uma ilustração. É como a certeza que temos quando vamos dormir à noite de que o sol vai nascer no dia seguinte. É a certeza que um fazendeiro tem que quando ele planta sementes, elas vão germinar e crescer. A fé torna as promessas de Deus para o futuro tão reais como se elas já tivessem se cumprido. Ou seja, a pessoa que tem fé tem certeza de que todas as coisas que Deus diz são verdade e que todas as promessas que Jeová fez vão se tornar realidade. E qual é a segunda parte da explicação do texto? A fé é a demonstração clara de realidades não vistas. Como assim? Talvez a gente possa ilustrar usando uma coisa simples, como esse celular. Se você tiver um celular, e se o seu celular tiver sinal, onde quer que você esteja na Terra, eu posso te ligar agora mesmo. Mas não tem nenhum fio ligando o meu celular ao seu. Como eu posso te ligar? Nós sabemos que o celular usa tecnologia de ondas de rádio. Claro que não conseguimos ver essas ondas de rádio, mas toda vez que fazemos uma ligação com o nosso celular, nós vemos evidências, ou, como diz a Bíblia, a demonstração clara de que as ondas de rádio existem, mesmo sem conseguir vê-las. Qual é o ponto? Se tivermos mesmo fé, nós vamos acreditar em alguma coisa que é apoiada por muitas evidências, mesmo que não possamos vê-las. Ou seja, na Bíblia, a fé de verdade não é uma fé que acredita em tudo que dizem ou em coisas que não fazem sentido. Não acreditamos em coisas que têm pouca ou nenhuma evidência. A fé de verdade vem de estudarmos com bastante atenção a palavra de Deus, a Bíblia. E esse conhecimento que vem da palavra de Deus vai ajudar a aumentar a nossa fé. É lá, na Bíblia, que aprendemos sobre Deus. Aprendemos o nome dele, aprendemos sobre promessas de Deus que já se cumpriram e também aprendemos outras promessas de Deus, promessas maravilhosas para o futuro. E tem outra coisa que pode ajudar a fortalecer a nossa fé. O que é? É a criação. Quando você olha para o céu à noite e vê como o universo é organizado, como você se sente? Ou quando você pensa como o cérebro humano é complexo, ou a complexidade do nosso olho, nós chegamos à conclusão de que existe um Criador. Há fortes evidências de que existe um Criador inteligente. Bom, por que é tão importante aumentar e fortalecer a nossa fé? A Bíblia também tem a resposta. Vamos ver em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6 diz: além disso, sem fé é impossível, notem, é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Percebeu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é essencial para agradarmos a Deus e ter as bênçãos dele. Bom, falamos bastante sobre o que a fé é. Agora vamos ver duas coisas que a fé não é. A fé não é só acreditar que Deus existe, porque a Bíblia diz que até os demônios acreditam em Deus, e eles tremem. A fé envolve conhecer a Jeová, confiar nele, criar uma amizade bem forte com Jeová,
ao ponto de Jeová ser tão real para nós que vamos sentir que Ele nos ama e que Ele está feliz com cada um de nós. Qual é a segunda coisa que a fé não é? A fé não é simplesmente esperar alguma coisa. A Bíblia usa o exemplo de Abraão. Bom, Abraão tinha provas convincentes das coisas que ele esperava e evidências de que Deus era real. E como isso beneficiou Abraão? Qual foi o resultado? Vamos ler juntos esse texto importante. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Romanos 4:20 diz: No entanto, por causa da promessa de Deus, ele, ou seja, Abraão, não vacilou por falta de fé. Mas, veja o que ele fez. Se tornou poderoso pela sua fé, dando glória a Deus. Notou? Isso mexeu com Abraão. Ele ganhou motivação, ele ganhou forças, ele se tornou poderoso pela sua fé. Bom, é bem apropriado que Romanos capítulo 4, versículo 20, tenha sido escolhido como texto temático desse congresso. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre o poder da fé. Mas antes, temos uma surpresa para você. Por favor, dê atenção a esse vídeo do nosso querido irmão Jeffrey Jackson, do Corpo Governante, em que ele vai explicar qual é a importância da fé para os cristãos hoje. Bem-vindos ao Congresso das Testemunhas de Jeová, poderosos pela fé. O seu esforço para assistir aos 3 dias deste congresso vai valer a pena. A expressão poderosos pela fé foi tirada das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 4:20. Por que o corpo governante escolheu a fé como tema do congresso desse ano? Porque precisamos ter uma fé bem forte para enfrentar os desafios de hoje e os que ainda virão. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus garantiu a seus discípulos: Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. E nada lhe será impossível. A fé torna possível fazermos o que nunca imaginamos. Para os cristãos, a fé é um requisito. Tanto é que Deus manda nós termos fé. Em 1 João 3, no versículo 23, diz: Realmente, este é o seu mandamento, que tenhamos fé no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, assim como ele nos deu um mandamento. E Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Então, para termos as bênçãos de Jeová e a recompensa de vida eterna, precisamos fortalecer e manter forte a nossa fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, citando o profeta Abacuque, Paulo escreveu: O justo viverá em razão da fé. Com essas palavras, Paulo deixou claro que Jeová vai recompensar todos os que mostram fé de verdade. Por meio da nossa fé no sacrifício de resgate de Jesus, Jeová nos perdoa e nos considera justos, já agora. Durante o Armagedon, Jeová vai proteger o povo dele e depois dar a eles a oportunidade de viver para sempre no paraíso. É isso que queremos para todos vocês. A maioria de nós já tem uma fé bem forte. É como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. É pela sua fé que vocês estão de pé.
Relatórios no mundo todo mostram que vocês têm mesmo fé e que Jeová realizou muitas coisas boas por meio de vocês, por causa da sua fé. Nós fazemos das palavras de Paulo, em Colossenses 1, 3 e 4, as nossas. Ele disse: Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois ouvimos falar da sua fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. A pressão constante de Satanás e seus demônios, desse mundo e de nossas imperfeições podem diminuir, enfraquecer a nossa fé. Mas o objetivo deste congresso é fortalecer a nossa fé. Vamos ver como ter fé de verdade, como podemos mostrar a nossa fé no dia a dia e como manter a nossa fé forte em épocas difíceis. Então, por favor, prestem bastante atenção em todas as partes. Quando um texto for lido, acompanhe na sua Bíblia. E que a palavra de Deus te dê poder para ser um homem, uma mulher ou criança de fé. Muito obrigado, irmão Jackson. Agora sim, vamos voltar para aquela pergunta. Qual é o poder da fé? Para ver a resposta, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, e vamos ler os versículos 19 e 20. Mateus 17, versículos 19 e 20. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: Por terem pouca fé. Pois eu lhes digo a verdade. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: Mova-se daqui para lá. E ele se moverá, e nada lhe será impossível. Uau! Jesus disse que a fé tem poder. Ele disse que nada lhe será impossível. Nada. Assim como aconteceu com Pedro, que por ter fé ele conseguiu sair do barco e andar sobre as águas, a nossa fé pode nos capacitar a fazer coisas que, do ponto de vista humano, parecem completamente impossíveis. Vamos considerar 6 pontos sobre isso. O primeiro: a fé torna possível o privilégio de andar com o nosso maravilhoso Deus e Pai, Jeová. O que isso significa? Bem, a Bíblia diz que homens de fé, como Noé, andaram com o verdadeiro Deus. Mas em que sentido eles fizeram isso? Bem, Noé obedeceu os mandamentos e as instruções de Jeová em tudo. E Noé amava Jeová de todo o coração. Então, era como se Noé e Jeová estivessem andando juntos pela rua, como se eles fossem melhores amigos. Isso foi uma coisa que a fé tornou possível para Noé. Irmãos e irmãs, sabem o que é ainda mais impressionante? Noé andou com Deus. Você também pode fazer isso. E eu também posso. Nós também podemos fazer o que parece impossível. Também podemos andar com nosso Deus e Pai todos os dias. Esse é o poder da fé. Vamos para o segundo ponto. A fé nos motiva a obedecer os mandamentos de Deus sem pensar 2 vezes. Vamos considerar o exemplo de Abraão. A Bíblia chama ele de pai de todos os que têm fé. E o que foi que Abraão fez? Bem, Abraão sempre obedecia a Jeová, mesmo quando Jeová pedia para ele fazer coisas bem difíceis, como deixar a cidade de Ur e sacrificar o seu próprio filho. Abraão era obediente por causa de sua fé. Pense nisso. Pense no que a fé torna possível hoje. Pessoas que eram viciadas em drogas, em fumar, beber, jogos de azar e pornografia. Pessoas que antes levavam uma vida totalmente imoral,
Pessoas que disseram que nunca iam conseguir abandonar essas coisas, que achavam que nunca iam conseguir mudar de vida. O que aconteceu? Fortalecer a fé e o desejo de agradar a Jeová motivou eles a parar de fazer todas aquelas coisas. Nós conhecemos pessoas que mudaram. Você conhece, eu também. Nós sabemos que várias pessoas abandonaram vícios e outras coisas erradas por causa de sua fé. Talvez você seja uma delas. Irmãos e irmãs, esse é o verdadeiro poder da fé. Não fica só no papel, nem na imaginação, mas em ação. As pessoas sentem esse poder em suas próprias vidas. Agora o terceiro ponto. Ter fé que Jeová vai cumprir as promessas dele nos motiva a nos esforçar para pregar as boas novas do reino de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Agora, visto que temos o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito, exerci fé, por isso falei. Nós também exercemos fé e por isso falamos. Como assim? Sem fé, se não tivéssemos fé nas promessas de Deus, nós nunca iríamos conseguir pregar. Talvez, quando você começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, talvez você tenha até dito algo assim: haha, eu não vou sair nunca de casa em casa. Você nunca vai me ver andando nas ruas e batendo nas portas. Mas o que aconteceu? Quando a sua fé foi aumentando, você queria falar do que estava aprendendo. Você queria falar das coisas maravilhosas que aprendeu sobre Jeová. A fé nos ajuda a vencer os nossos medos, nos ajuda a vencer a timidez, nos ajuda a pregar mesmo que as pessoas não estejam interessadas, nos ajuda a vencer a oposição, até quando a nossa obra é proibida. Hitler, Stalin, a União Soviética e até a Rússia hoje, todos eles disseram que iam acabar com as testemunhas de Jeová e que iam acabar com a nossa pregação. Mas o que aconteceu? Nossos irmãos e irmãs continuaram pregando, mesmo com toda essa forte oposição. E os irmãos hoje, mesmo tendo que lidar com a proibição da nossa obra, continuam pregando com zelo, e eles não desistem. Por quê? Por que eles continuam? Por causa do poder da fé. A fé os motiva a agir e a continuar pregando as boas novas, não importa o que aconteça. Vamos para o quarto ponto. Nossa fé nos motiva a agir de um modo que Jeová vai nos abençoar. Pense nisso. Algumas pessoas que viram e ouviram as coisas que Jesus fez e ensinou, tiveram fé nele. Eles acreditaram que Jesus podia curar eles. Assim, essa fé resultou em bênçãos. Como assim? Às vezes, quando Jesus curava alguém, o que ele dizia? A sua fé fez você ficar bom. Ou seja, se aquelas pessoas não tivessem fé em Jesus, elas não teriam ido até ele e elas também nunca teriam sido curadas por Jesus. Qual é o ponto? Hoje, sabemos que não vamos ser curados milagrosamente por ter fé em Jesus. Mas muitos de nós tomaram decisões importantes e fizeram grandes mudanças na vida para se tornarem discípulos de Cristo. Talvez deixamos uma carreira lucrativa, ou fama, educação superior, ou qualquer outra coisa. Mas qual foi a promessa que Jesus fez para todos nós que tomamos essas decisões por causa da fé? Em Marcos 10, versículo 29, Jesus disse: Ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa das boas novas, que não receba
100 vezes mais agora, neste tempo. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no futuro sistema de coisas, a vida eterna. Qual é o ponto? Nós tomamos essas decisões e talvez deixamos muitas coisas para trás no mundo. Mas por ter fé em Jesus Cristo, recebemos muitas bênçãos maravilhosas. Como Jesus disse, 100 vezes mais do que deixamos para trás. Esse é o poder da fé. Vamos para o ponto 5. A fé nos ajuda a vencer a luta contra o diabo e os demônios. Como assim? Vamos ler juntos Efésios capítulo 6. Versículo 16. Efésios 6, versículo 16. Diz assim: além de tudo isso, usem o grande escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as flechas ardentes do maligno. Bom, qual é o ponto aqui? Percebeu que aqui em Efésios 6 a fé é comparada a um grande escudo. Assim como um grande escudo protege grande parte do corpo, a fé em Jeová Deus e nas promessas dele para o futuro pode nos proteger do que mesmo, de acordo com o texto, de todas as flechas ardentes do maligno. Podemos ser totalmente protegidos. O que isso significa? Significa que a nossa fé nos dá o poder para levantar e desligar a televisão. A fé nos dá o poder para levantar e sair do cinema. Nos dá o poder para puxar da tomada o computador se for preciso, para nos livrar das tentações e de ideias ruins que poderiam nos levar a fazer alguma coisa errada. Não é de admirar que 1 Tessalonicenses 5:8 compara a fé com uma couraça que pode proteger nosso coração figurativo das tentações e do poder do pecado. Isso sim é poder de verdade. Vamos para o nosso 6º ponto. A fé nos ajuda a confiar que as nossas orações a Jeová são ouvidas e que Ele vai respondê-las de acordo com a vontade dEle. Veja o que Jesus disse. Vamos ler. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesus disse: é por isso que lhes digo, todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé em que já as receberam e as terão. Irmãos, quando temos fé, que quando pedimos algo em oração, Jeová escuta, Ele ouve nossos pedidos, principalmente nessa época difícil, durante essa pandemia, estamos muito ansiosos e preocupados. Como é bom saber que Jeová está ouvindo as nossas orações e que Ele vai responder a essas orações da melhor forma, como precisamos. Agora, depois de considerarmos esses 6 pontos, podemos afirmar que a fé tem poder, um poder real de fazer com que coisas impossíveis aos homens se tornem realidade para os que têm fé em Jeová. Como é bom saber que Jeová está nos ajudando a fortalecer a nossa fé por meio de provas convincentes, de conhecimento e por meio do Espírito Santo. Isso nos lembra da 3ª pergunta. Como podemos aumentar a nossa fé? Ou melhor ainda, como esse congresso vai ajudar a aumentar a nossa fé? Bom, é claro que no congresso vamos ter muitos discursos, entrevistas, vamos ter em 2 partes um vídeo principal, tem muita coisa boa pela frente. Agora vamos ver juntos o programa do congresso, talvez no seu tablet, como eu também estou fazendo, e vamos considerar alguns dos pontos altos que vamos ter em nosso congresso. Você vai ver no primeiro dia
que o tema desse dia é baseado em Lucas 17:5. Dê-nos mais fé. Quer fortalecer sua amizade com Jeová? Preste atenção na leitura bíblica dramatizada. Nós vamos aprender como a fé motivou Noé a obedecer a Jeová, mesmo sabendo que as coisas que Jeová pediu eram muito grandes. Presta atenção a essa leitura dramatizada. Na parte da tarde. Você é alguém que ama a criação de Jeová? A segunda série de discursos do Congresso, A Criação Aumenta a Nossa Fé, vai destacar como podemos ver o amor, a sabedoria e o poder de Jeová em todas as coisas que ele criou. E também vai mostrar que Jeová não tem só o poder, mas o desejo de cumprir as promessas dele. Agora pense nisso. Será que eu tenho uma forte fé? Preste atenção ao último discurso da sexta tarde. O tema dele vai ser: persista em examinar se está na fé. Como? Ele vai nos ajudar a analisar a nossa própria fé e ver se ela está forte ou não. Vamos para o segundo dia. Vemos que o tema do dia é Judas 3. Trave uma luta árdua pela fé. Você já começou a usar nossa nova publicação de estudo Seja Feliz para Sempre? Preste atenção ao discurso Ajude seus estudantes a ter fé por meio do Seja Feliz para Sempre. Ele vai falar sobre como usar essa nova publicação de ensino para tocar o coração do estudante e também para ajudar ele a aumentar a sua fé. Na organização de Jeová, muitos irmãos e irmãs têm marido ou esposa descrente. Muitos são criados apenas pelo pai ou pela mãe. E muitos são solteiros. A série de discursos com o tema Eles lutam pela fé e vencem vai destacar o que aprendemos desses irmãos fiéis. Não perca. Agora, a parte da tarde. Não podemos viajar agora, mas vamos ter a oportunidade de viajar ao redor do mundo, porque o vídeo Como Nossos Irmãos Estão Mostrando Fé vai nos levar pelo mundo todo e destacar como nossos irmãos estão mostrando fé em muitas partes desse belo planeta. Depois, vocês vão ter o prazer de assistir a algo especial, a parte 1 do vídeo principal, Daniel, uma história de fé. Acho que eu posso dizer sem medo que esse, com certeza, é o melhor vídeo que já fizemos. Você vai gostar muito. O último discurso do sábado dá o que pensar. Ele vai comparar coisas que destroem a fé com coisas que fortalecem a fé. Vamos ver como podemos aumentar nossa confiança na palavra de Jeová e na organização dele. Finalmente, o terceiro dia. O tema vai ser Mateus 21:21. Se tiverem fé, isso acontecerá. Vamos ver o que podemos aprender de mulheres que foram fiéis a Deus. Vamos ter uma série de discursos de 8 partes que destaca como cada uma delas mostrou fé e como podemos imitar a fé delas. À tarde, vamos ter a emocionante conclusão do vídeo principal, Daniel, uma história de fé. E, finalmente, para concluir o congresso, que vai passar tão rápido, vamos ter um discurso encorajador. Torne-se poderoso pela sua fé. Você quer sentir só um gostinho de alguns dos vídeos que vamos ver nesse congresso? Vamos ver. Pelo tom de voz da médica, a notícia não era boa. Eu não achei que a minha saúde fosse piorar tão rápido. Mas se eu preciso de uma arma para proteger minha família, será que Jeová não vai entender? Acho que era por causa da minha mãe. Ela ama o Natal, mas eu já aprendi o que Jeová pensa sobre essas festas. Será que eu vou mesmo deixar o medo do homem me impedir de ser um discípulo de Jesus? Foi como se um véu tivesse sido tirado dos meus olhos. Foi naquele momento que Jeová se apresentou para mim.
Nos meus piores dias, só a palavra de Jeová acalmava meu coração. Eu sei que esses textos vão aumentar a minha fé. Confie em Jeová. Acho que você ficou ansioso para ver o que vem por aí nesse congresso. Tenha em mente que alguns dos vídeos do congresso mostram coisas que aconteceram mesmo, mas outros são apenas encenações. Como assim? As encenações não representam pessoas ou situações reais. Elas são feitas para nos ajudar a entender a verdade. Jeová Deus ama e valoriza homens de fé e mulheres de fé, assim como você. Jeová quer abençoar homens e mulheres de fé com uma recompensa incrível. Vamos ler juntos João, capítulo 6, versículo 40. João 6,40 diz: Pois esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que reconhece o Filho e exerce fé nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todos que tiverem fé, tenham certeza que receberão essa recompensa. João capítulo 3, 36, Jesus diz: Quem exerce fé no Filho tem vida eterna. Então, queridos irmãos, agora que estamos iniciando esse congresso, por favor, faça anotações. Medite nas coisas que você vai ver. Isso vai ajudar você a desenvolver, a aumentar e a manter a sua fé forte. Se fizer isso, você também vai se tornar poderoso pela fé e vai receber a maravilhosa recompensa da vida eterna. Obrigado, irmão Sanderson, por nos preparar para as próximas partes do programa. Temos certeza que cada sessão vai ajudar a fortalecer a nossa fé. A fé se baseia em evidências. Na série de discursos a seguir, vamos analisar as evidências que fornecem a base da nossa fé. O irmão David Schaefer, ajudante da Comissão de Ensino do Corpo Governante, começará com o discurso Por que temos fé na existência de Deus? Daí, cada orador anunciará o próximo. Será que uma coisa existe só porque você acredita nela? Será que uma coisa não existe só porque você não acredita nela? Não. A verdade é baseada em provas. Mas que tipo de provas convencem você de que algo existe? Nós acreditamos em coisas que não conseguimos ver. O ar, o vento, os átomos, a eletricidade, a gravidade, o tempo. Também acreditamos em coisas que não ouvimos, como os vírus, as bactérias e as galáxias. E também acreditamos em coisas que não conseguimos sentir, como o nosso cérebro ou a rotação da Terra. Mas por quê? O que convence você? Os efeitos que você consegue ver, ouvir e sentir. E também o testemunho de quem conhece os fatos. Ou seja, provas. Provas são a base da fé. Hoje, muitas pessoas não acreditam na existência de Deus. Essa falta de fé pode nos afetar. Na verdade, nossa fé está sob ataque. Esta série de discursos vai nos lembrar dos motivos que temos para ter fé e vai fortalecer nossa fé. Nós vamos ver por que temos fé na existência de Deus, na sua palavra, nas suas normas de moral e no seu amor. Primeiro, por que é importante termos fé na existência de Deus? Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E veja como o apóstolo Paulo descreveu os cristãos em Éfeso antes de eles conhecerem o Deus verdadeiro. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz: Além disso, Deus deu vida a vocês, embora estivessem mortos por causa das suas falhas e pecados. E o versículo 12 continua: Naquele tempo,
Vocês estavam sem Cristo, apartados do Estado de Israel e estranhos aos pactos da promessa. Não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. E o mesmo também podia ser dito sobre nós, mas por termos desenvolvido fé no Criador, nossa vida agora tem um objetivo e nós também descobrimos respostas a perguntas como: por que nós existimos? Ou o que vai acontecer no futuro? É verdade que alguns fogem dessas perguntas, achando que as respostas estão fora de alcance, ou talvez cheguem até ao ponto de dizer que não existe nenhum objetivo na vida. Mas como essas pessoas ficam? Sem orientações confiáveis. Mas, por outro lado, veja o que o Salmo 111:10 nos ensina sobre o resultado de termos fé. Salmo 111:10 diz: o temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem as suas ordens revelam bom entendimento. Seu louvor dura para sempre. Você percebeu? Para termos bom entendimento e também sabedoria, precisamos ter no coração temor e respeito pelo Criador. E como o Salmo 112:1 mostra, isso nos torna pessoas felizes. É por isso que precisamos proteger a nossa fé. Ela é a base da nossa amizade com Deus, a base da nossa esperança e também a chave para o nosso futuro. Então, vamos relembrar por que podemos ter fé na existência de Deus. Vamos ver na Bíblia a definição do que é fé. Hebreus, capítulo 11. A nota de Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a prova convincente de realidades não vistas. Mas qual seria um exemplo disso? Vamos ler juntos Hebreus 11:3. Diz: pela fé, percebemos que os sistemas de coisas foram postos em ordem pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio a existir de coisas que não são visíveis. Os sistemas de coisas, quais poderiam ser alguns desses sistemas? Será que isso inclui o nosso sistema solar? Ou o sistema de galáxias do qual ele faz parte? Ou os ciclos que acontecem dentro do nosso sistema solar? Pense na atmosfera da Terra, que nos protege da radiação que vem do Sol, mas ao mesmo tempo permite a entrada do calor e da luz que precisamos. Pense no que aconteceria com a gente se não tivéssemos esse escudo protetor que é a atmosfera. Nós queimaríamos em segundos. E além de nos proteger da radiação, a atmosfera, junto com o campo magnético da Terra, também nos protege dos destroços que voam pelo espaço. Pela fé, nós percebemos que esses sistemas foram criados por ordem de Deus. Pense também nos ciclos incríveis da Terra. Imagine o que aconteceria se uma cidade ficasse sem o seu suprimento de água e ar puro e o seu sistema de esgoto ficasse bloqueado. Como que seria a vida num lugar assim? Mas a Terra é um sistema fechado. Ar puro e água não vêm do espaço, e o lixo e outros resíduos não são enviados para lá. Então, como que a Terra continua saudável e habitável? O ciclo da água, os ciclos do carbono e do oxigênio e o ciclo do nitrogênio, todos projetados para sustentar a vida. É lógico que isso não significa que nós não precisamos cuidar do nosso planeta, mas esses sistemas não são incríveis? E ainda podemos falar da perfeita localização da Terra no nosso sistema solar, ou sobre a perfeita órbita, inclinação, velocidade de rotação e lua do nosso planeta, ou sobre a perfeita posição do nosso sistema solar na Via Láctea. Será que todas essas localizações e medidas precisas são resultado do acaso? Ou de um projeto inteligente? Ao assistir o vídeo a seguir, veja ainda outro exemplo de como a organização que existe na criação mostra claramente que existe um Criador. O nosso corpo é formado por trilhões de células.
Mas cada uma delas tem um projeto e uma organização incrível. Dentro das nossas células, processos biológicos fazem com que algumas proteínas se juntem e formem estruturas chamadas de microtúbulos. Daí, outras proteínas, chamadas de cinesinas, transportam vários elementos para diferentes partes da célula, andando pelos microtúbulos. Desde essas minúsculas proteínas até as enormes galáxias. Nosso universo está cheio de exemplos de projetos impressionantes e organizados. Como podemos fortalecer nossa fé na existência de Deus? Vamos ver 3 coisas que podemos fazer. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Quando pensamos em exemplos como esse, que mostram o poder e a sabedoria de Deus, não é verdade que a gente se pergunta como que alguém pode negar a existência de um Criador inteligente e amoroso? Romanos 1,18 mostra que para isso acontecer é necessário negar a verdade. Por quê? Vamos ver a resposta em Romanos 1,19. Porque o que se pode saber sobre Deus é bem claro, percebeu? Bem claro entre eles, visto que Deus o tornou claro a eles, pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles, os que negam a verdade, não têm desculpa. Sim, as provas da existência de Deus são bem claras desde que o homem foi criado. E elas foram ficando mais claras com o passar do tempo e o avanço da tecnologia que permitiram descobrirmos mais coisas que Deus fez. Então, esse é um modo de fortalecer a nossa fé de que Deus existe, por estudar e meditar. Meditar nessas provas. E para nos ajudar com isso, nós temos muitas informações disponíveis sobre a criação no site JW, como brochuras, artigos da série Teve um Projeto e entrevistas com cientistas. A segunda maneira de fortalecer a nossa fé é orar pedindo mais fé. Jesus garantiu em Lucas 11:13 que Deus daria Espírito Santo aos que lhe pedissem por isso. E parte do fruto desse Espírito é a fé. E terceiro, fortalecemos nossa fé por ajudar outros a desenvolver fé. Como? Por mostrar para eles as provas que apoiam a verdade. Pais, ajudem seus filhos a desenvolver fé. E se eles tiverem dúvidas, prontamente e com calma, converse sobre elas. Não fique chateado. Fique feliz, porque isso mostra que eles querem entender. Aceite o desafio e raciocine com eles. Converse sobre isso sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. No vídeo a seguir, veja o que fortalece a fé de um irmão nosso, que também é um cientista. Por causa da minha profissão, eu observo tudo do ponto de vista de um engenheiro. A engenharia mecânica não analisa só as partes individuais de uma máquina, mas também como elas interagem. Pensando nisso, a visão humana é um exemplo de um projeto maravilhoso. No nosso olho, a córnea, a íris e a lente trabalham juntas para formar uma imagem na retina. Daí, células sensíveis à luz, chamadas de fotorreceptores, produzem sinais nervosos que são transmitidos pelo nervo óptico para o cérebro, onde eles vão ser processados e vão produzir a imagem que enxergamos. Agora, imagine a complexidade de 2 olhos trabalhando juntos. Algo mais incrível ainda é a quantidade de informação que é constantemente processada pelos mais de 130 milhões de fotorreceptores e que é transmitida para o cérebro por mais de 1 milhão de fibras nervosas do nervo óptico.
Para mim, a grande complexidade de como todos esses componentes trabalham juntos é prova de um projetista inteligente. Alguns acham que não. Para eles, o olho evoluiu de células sensíveis à luz em algum ancestral através de mudanças acidentais. Na minha opinião, esse processo é irrealista. Diferente de um projeto, ele aconteceria totalmente por acaso. Mas se as coisas que são deixadas ao acaso tendem a ficar desorganizadas, como que algo complexo poderia surgir sem um projeto? Agora pense em algo ainda mais incrível. O projeto do olho, do nervo óptico, do cérebro e de como eles trabalham juntos estão todos registrados no nosso DNA. Na verdade, o DNA contém todas as informações necessárias para a formação do corpo humano. Embora a ciência acredite apenas no que ela consegue provar, muitos cientistas acreditam que a grande organização que existe na natureza é prova de que alguém a projetou. Minha conclusão pessoal é de que os projetos que encontramos na natureza são uma prova de que Deus existe. Como a fé na existência de Deus nos beneficia? Ter fé num Criador amoroso e inteligente dá à nossa vida verdadeiro significado e objetivo. Essa fé nos motiva a obedecer às leis e às normas de Jeová, leis e normas que nos beneficiam. E nós não temos medo do futuro, porque a nossa fé nos dá esperança. Não temos medo da morte, porque confiamos em Jeová, a fonte da vida. Como ficamos felizes por Jeová ter nos dado várias provas de que Ele existe. Mas, será que tem aspectos da personalidade de Jeová que não conseguimos entender só por estudar a criação? Sim, e para isso nós precisamos estudar a sua palavra inspirada. Como podemos fortalecer a nossa fé na palavra de Deus? Por favor, dê atenção ao irmão Mark Nomer, ajudante da comissão de ensino, que vai fazer o próximo discurso desta série com o tema Por que temos fé na palavra de Deus? Você está enfrentando dificuldades financeiras ultimamente? Seu filho está lutando para resistir à pressão dos colegas ou das coisas ruins que tem na internet? Você recebeu um diagnóstico de uma doença grave? A vida nesse sistema de coisas pode ser assustadora. Podemos nos sentir sozinhos e não saber onde buscar ajuda. É por isso que, mais do que nunca, precisamos fortalecer nossa fé na Bíblia. Quando estudamos e meditamos na Bíblia, nossa fé em Deus aumenta e algo incrível acontece. Vamos ver o que é isso? Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler o versículo 13. De fato, é por isso que também agradecemos a Deus incessantemente, porque quando receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus, que também atua em vocês crentes. Como a palavra de Deus atua em nós? Bom, ela já nos transformou em servos fiéis de Jeová Deus, mas ela também nos dá o poder para nos manter firmes quando enfrentamos problemas. E é importante falarmos sobre esse assunto, porque hoje muitas pessoas dizem que não podemos confiar na Bíblia. Elas dizem que ela é ultrapassada, que não é exata. Precisamos estar determinados a não permitir que o conceito do mundo enfraqueça a fé que temos na Bíblia. Nesse discurso, vamos ver 3 provas que nos ajudarão a manter o amor e a confiança na palavra de Deus. Suas profecias, o que ela diz sobre a terra e a sobrevivência da Bíblia ao longo do tempo. Vamos ao primeiro ponto, as profecias da Bíblia. Os humanos não têm a capacidade de predizer o que vai acontecer no futuro. Somente Deus pode fazer isso. Por exemplo, a história nos mostra que em 539 a.C., um homem chamado Ciro conquistou Babilônia e permitiu que milhares de judeus exilados voltassem para Jerusalém e restaurassem a adoração pura.
A Bíblia também fala desses acontecimentos, só que com uma grande diferença. Enquanto a história relata esses eventos depois de acontecerem, a Bíblia predisse esses acontecimentos antes de eles ocorrerem. Na verdade, cerca de 200 anos antes. Vamos dar uma olhada mais de perto nesta profecia. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, e vamos ver os versículos 27 e 28. E à medida que formos lendo esses versículos, perceba quantas vezes fala de coisas que ainda iriam acontecer. Aquele que diz às águas profundas: evaporem-se, secarei todos os seus rios. Aquele que diz a respeito de Ciro: ele é meu pastor, e realizará tudo o que for da minha vontade. Aquele que diz a respeito de Jerusalém: ela será reconstruída, e do templo, seu alicerce será lançado. Jeová não estava tentando aqui adivinhar ou descobrir o que iria acontecer no futuro. Ele já tinha decidido o que ia acontecer, e ele faria acontecer. Como a Bíblia podia predizer tantos detalhes assim com 200 anos de antecedência? Só tem uma explicação para isso. O seu autor consegue fazer o que está escrito aqui em Isaías 46, versículo 10. Desde o princípio, anuncia o final, e desde os tempos antigos, as coisas que ainda não foram feitas. Digo, o que eu decidi ficará de pé, e farei tudo o que for do meu agrado. Por analisar profecias que já se cumpriram, vamos aumentar nossa confiança na palavra de Deus. Agora, um outro motivo de por que temos fé na Bíblia é por causa do que ela diz sobre a terra. Vamos ver um exemplo disso em Jó, capítulo 26, e vamos ler o versículo 7. Jó, capítulo 26, versículo 7. Ele estende os céus do norte sobre o vazio. Suspende a terra sobre o nada. Bom, isso foi dito uns 3.500 anos atrás. O que Jó disse seria considerado um absurdo pelo filósofo grego Aristóteles, que achava que um objeto precisava estar apoiado ou preso em outro objeto para não cair. Foi só em 1687 que o cientista Isaac Newton explicou que a Terra está suspensa por uma força invisível, dando a impressão de que está suspensa sobre o nada. Então, como a Bíblia sabia a verdade mais de 3.000 anos atrás? A resposta é: ela é a palavra de Deus e Deus não pode mentir. E o terceiro motivo que temos para confiar na Bíblia é a sobrevivência dela. Embora não tenhamos os manuscritos originais da Bíblia, cópias exatas desses manuscritos sobreviveram até hoje, mesmo sofrendo a deterioração do tempo, oposição e tentativas de mudar a sua mensagem. Isaías 48 nos garante: a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E a Bíblia não sobreviveu só como um item de museu. A mensagem dela sobreviveu. E essa mensagem inspirada já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. Essa é uma prova clara de que ela é a palavra de Deus. No vídeo a seguir, vejam ainda mais provas de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Vamos assistir ao vídeo. A Bíblia é um livro de fatos. É sobre eventos reais e sobre pessoas e lugares que realmente existiram. Só nas escrituras hebraicas, pelo menos 53 pessoas tiveram sua existência comprovada. Um exemplo é o faraó Sisaque do Egito. A Bíblia menciona que ele invadiu Judá e diz até mesmo a data em que isso ocorreu, no 5º ano do rei judeu Roboão. Por muito tempo, o único registro dessa invasão era o que estava na Bíblia. Mas aí foi descoberto um relevo numa parede num templo em Karnak, no Egito, que mostrava Sisaque com as pessoas que ele capturou. Também mostrava nomes de cidades de Israel que foram conquistadas, e muitas delas aparecem na Bíblia. Também menciona o campo de Abrão.
Essa é a referência mais antiga em registros egípcios ao patriarca bíblico Abraão. Isso fortalece a nossa confiança de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita em materiais perecíveis, como o papiro e o pergaminho. Hoje não temos nenhum dos escritos originais, mas a quantidade de cópias disponíveis é impressionante. Cerca de 11.000 manuscritos hebraicos e gregos, mais do que qualquer outra obra do passado. Por analisar os manuscritos mais antigos e mais confiáveis, é possível descobrir se existem erros nos manuscritos mais novos. Mas a maioria dessas diferenças não muda em nada o significado. Um exemplo está em Lucas 4,17, que diz que Jesus abriu o rolo de Isaías. Mas alguns manuscritos dizem que ele desenrolou o rolo. Mas não concorda que o significado é o mesmo? A mensagem de Deus permaneceu a mesma até quando era traduzida para outros idiomas. Por exemplo, os escritores das escrituras gregas normalmente citavam as hebraicas usando a tradução Septuaginta grega. Às vezes, eles parafraseavam essas citações usando palavras um pouco diferentes, mas a mensagem permanecia a mesma. E muitas das palavras de Jesus, provavelmente faladas em hebraico, foram registradas em grego. Ainda assim, a mensagem não mudou. Hoje, pelo menos partes da Palavra de Deus podem ser lidas em mais de 3.000 idiomas. A sobrevivência da Bíblia revela dois fatos opostos. Por toda a história, pessoas estavam dispostas a morrer para preservar a Bíblia e torná-la disponível a todos. Mas outros estavam dispostos a matar para eliminá-la e impedir que as pessoas a lessem. Por quê? Por causa da mensagem da Bíblia. A palavra de Deus é viva e exerce poder. Ela muda a vida das pessoas. Algumas querem isso, mas outras se recusam, e às vezes com violência. Por exemplo, o imperador romano Diocleciano decretou em 303 d.C. que todas as Bíblias fossem queimadas. Mas Félix, o bispo de Tibiúca, disse: é melhor queimarem a mim do que as escrituras sagradas. E ele foi morto porque se recusou a cumprir a ordem do imperador. Até hoje, os esforços para destruir a mensagem de Deus continuam, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ver essas provas de que a Bíblia é a palavra de Deus não fortaleceu sua fé? Como podemos aumentar ainda mais a nossa fé na Bíblia? Podemos fazer isso por termos projetos de estudo da Bíblia. Por exemplo, um projeto interessante é estudar a profecia de Gênesis 3,15. Talvez você saiba de cor esse texto, mas você já parou e sentou para fazer uma linha do tempo e pesquisar os textos que mostram como que Jeová, pouco a pouco, esclareceu os detalhes de como essa profecia iria se cumprir? Quando paramos para estudar a fundo a Bíblia e meditamos em como as partes dela estão relacionadas, nossa fé na palavra de Deus aumenta. Você tem uma dúvida sobre um assunto? Então anote ela. Daí use ferramentas de pesquisa como a Bíblia de Estudo, o JW Library e a Biblioteca Online para pesquisar mais. Vale a pena o esforço. E se você é pai, ajude seu filho a conhecer e também a amar o autor da Bíblia, Jeová Deus. Nós estamos muito perto de entrarmos no novo mundo. Agora é a hora de fortalecermos a nossa fé e confiança na Bíblia. Se tivermos fé na palavra de Deus, vamos nos sentir assim como nosso irmão Ruslan, do Turcomenistão, que já está preso pela segunda vez por causa da sua fé. Ele disse: eu tenho muita fé que Jeová vai me recompensar. Onde há esperança, há alegria. E onde há alegria, também há força e perseverança. E uma pessoa forte nunca vai desistir. Você também nunca vai desistir se mantiver a sua fé na palavra de Deus. O irmão Samuel Hurt, do Corpo Governante, vai fazer o próximo discurso desta série. Por que temos fé nas normas de moral de Deus?
Esse mundo pode enfraquecer a nossa determinação de fazer o que é certo. Às vezes, até mesmo o cristão maduro pode se sentir tentado a fazer o que é errado. Abra sua Bíblia em Romanos 7, 21 a 23. Paulo, com certeza, era um cristão maduro. Mas veja o que ele escreveu sobre si mesmo em Romanos 7, versículos 21 a 23. Percebo assim a seguinte lei no meu caso. Quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Eu realmente tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem que sou no íntimo, mas vejo em meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo. Da mesma forma, pode ser que sintamos que temos uma guerra ou uma luta dentro de nós, à medida que tentamos vencer a lei do pecado. Mas assim como Paulo, nós sabemos que para agradarmos a Jeová, precisamos viver em harmonia com as normas dele. Vamos ler 1 Coríntios 6, 9 e 10. Quais são algumas das normas de moral de Jeová? Vamos ver uma lista de coisas erradas que nós escolhemos não praticar. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores, não herdarão o reino de Deus. Precisamos estar convencidos de que essas normas de moral de Jeová são certas e são para o nosso bem. Por que podemos ter fé nestas normas? Vamos descobrir em Isaías 48, 17. Nós vamos ver aqui que podemos ter fé nas normas de Deus porque elas sempre vão nos beneficiar. Isaías 48, 17 diz: Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Percebeu o ponto? Jeová sempre ensina o que é melhor para nós. Podemos ter fé nas suas normas do que é certo e errado. Elas não mudam e sempre vão produzir bons resultados em todas as circunstâncias e todas as culturas. Pense nas normas de Deus para o casamento. Jeová quer que ele seja uma união permanente, uma união amorosa entre um homem e uma mulher. Jeová deu para Adão Eva. Não deu Eva e Vera e Leia, só Eva. E disse para eles: tenham filhos, tornem-se muitos e encham a terra. Vamos ler 1 Coríntios 6, 18. Esse texto nos mostra que Jeová considera que as relações sexuais fora do casamento são erradas. 1 Coríntios 6,18 diz: Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem possa cometer é fora de seu corpo. Mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Quando a família segue as normas de Jeová, ela fica segura, estável e feliz. No vídeo a seguir, veja como que um casal foi beneficiado por seguir as normas de moral de Deus. A gente se conheceu numa festa quando eu servia no exército. Eu tava lá dançando, aí uma hora eu vi a frente. Daí eu pensei, eu vou falar com essa garota agora. A gente passou a noite se olhando e sorrindo um pro outro. Na mesma hora a gente se apaixonou. Pouco tempo depois, a gente já foi morar junto. Os meses passaram, as coisas estavam indo bem, mas aí eu descobri que eu estava grávida. E aí ele foi embora. Eu fiquei em choque. Eu sabia que eu não podia ficar assim, mas eu fiquei.
eu fiquei assustado e pensava, o que eu vou fazer agora? Eu me senti um fracasso e ficava me perguntando como deixei isso acontecer. Eu sabia que eu tinha que ficar com a French. Eu só não sabia como lidar com tudo aquilo. Então eu voltei para casa e pela primeira vez nós oramos juntos, como um casal. Isso foi numa sexta-noite. Sábado de manhã, bateram na nossa porta. A gente decidiu aceitar um estudo bíblico. Um dos estudos que tivemos foi sobre família e casamento. Quando a gente estudou aquele capítulo, eu percebi que eu queria que o nosso relacionamento desse honra para Jeová. Nós aprendemos que Jeová quer que o casamento dure para sempre. Antes eu tinha medo de que todo desentendimento fosse acabar em separação ou divórcio, mas agora eu não sinto mais isso. Nós começamos a ver que os conselhos da Bíblia melhoravam a nossa vida. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi foi como ser um marido que respeitava e cuidava da esposa. Nós nos tornamos uma equipe, um complemento um do outro. Isso tudo foi porque Jeová nos ensinou. É verdade que foi difícil no começo, mas nós decidimos dedicar a nossa vida para Jeová e nos batizamos juntos. Nós já estamos casados há 25 anos e nós temos um casamento seguro e feliz. Quando eu penso em todas as bênçãos que já recebemos por servir a Jeová juntos, eu vejo que essa é a maior alegria que eu poderia ter na vida. Você até pode fazer as coisas do seu jeito, mas você nunca vai encontrar a paz, nem a alegria, nem a segurança que vem da gente fazer as coisas do jeito de Jeová. Foi só depois de conhecer a Jeová e de desenvolver fé nas suas normas que esse casal conseguiu ter um casamento seguro e estável que já dura 25 anos. Mas e nós? Como podemos fortalecer a nossa fé nas normas de moral de Deus? Pense nos benefícios que temos quando obedecemos a essas normas e nas consequências quando desobedecemos a elas. Veja 2 princípios bíblicos. Deuteronômio 32:29 diz: Sejam sábios, meditem sobre isso, pensem no que aconteceria. Em outras palavras, pense nos benefícios de obedecer às normas de moral de Deus. Por outro lado, as consequências por desobedecer a essas normas de moral podem ser muito ruins. Gálatas 6:8 diz: Aquele que semeia visando a sua carne, colherá da carne destruição. Os entretenimentos do mundo normalmente ignoram isso. Mas ao passo que você sentir os benefícios das normas de moral de Deus, sua fé nelas vai aumentar. Obedecer a essas normas nos protege fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. As normas de Jeová nos tornam sábios, para que nós não precisemos passar por situações difíceis na vida. Por exemplo, você está dirigindo e vê uma placa. Ela diz: área escolar, velocidade 20 km por hora. O que aconteceria se você não seguisse essa norma de trânsito? Imagine que você esteja a 80 km por hora. Daí você atropela uma criança. O que aconteceu por você não ter obedecido à norma? Você teve que passar por uma situação bem difícil. As normas de Jeová nos protegem de muitos problemas. Vamos concluir lendo alguns versos do Salmo 19. Abra sua Bíblia nele. Esse salmo fala sobre as normas de Jeová, suas leis e seus lembretes. Vamos ler primeiro o Salmo 19, verso 7. A lei de Jeová é perfeita, renova as forças.
As advertências de Jeová são confiáveis, tornam sábio o inexperiente. Quando seguimos as normas e as leis de Jeová, nos tornamos sábios. Vamos ler agora os versículos 8 e 9. As ordens de Jeová são justas, fazem o coração se alegrar. Os mandamentos de Jeová são limpos, iluminam os olhos. O temor de Jeová é puro, dura para sempre. Os julgamentos de Jeová são verdadeiros, justos em todos os sentidos. Quando obedecemos às normas de Deus, temos a aprovação dele. Também temos uma consciência limpa e uma boa amizade com Jeová. Por fim, o versículo 11 diz: por meio deles, o teu servo é alertado. Há grande recompensa em guardá-los. Nós temos uma grande recompensa à frente. Tenha fé nas normas de moral de Jeová. Obedeça a elas e torne-se sábio. Você vai ser protegido em sentido espiritual, emocional e físico. Você terá uma consciência limpa e a aprovação de Jeová. E no futuro ganhará a vida eterna. O irmão Garrett Lush, membro do corpo governante, vai fazer o último discurso desta série, com o tema Por que temos fé no amor de Deus? Muitas pessoas acreditam em Deus, mas em que sentido? Elas acreditam que deve existir um Deus que criou tudo. É a lógica que faz elas acreditarem nisso. Por quê? Porque elas entendem que tudo que existe foi criado por alguém. Se o Criador não existisse, não existiria nenhuma criação. Por quê? Porque nenhuma coisa pode surgir do nada. É por isso também que sabemos que Deus sempre existiu. Se tivesse um tempo em que Deus não existisse, o processo da criação nunca teria começado. Então, o fato da criação existir prova que precisa existir um Criador. E ela prova que Deus sempre existiu. Embora com a nossa mente imperfeita, não conseguimos entender isso muito bem. Nós fomos criados por Deus. Mas será que é suficiente acreditar que Deus é o Criador? Só porque sem um Criador não existiria a criação? Não. Será que é suficiente um filho acreditar que tem um pai só porque sem pai ele não existiria? Não. O filho precisa amar seu pai. O pai normalmente ama muito seus filhos. O Criador, nosso Pai, não só cuida de sua criação, mas Ele também nos ama e cuida de nós individualmente. Ele se importa com você. Jeová Deus ama você. E você ama a Ele? Você ama o Deus que te criou? Isso não é automático. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 3:4 que a maioria das pessoas neste tempo do fim amariam os prazeres em vez de amar a Deus. Às vezes podemos ter sentimentos de inutilidade, e sentimentos assim podem diminuir o nosso zelo no serviço de Jeová, o nosso amor por Ele. Pode até fazer com que paremos de servi-lo. Por isso, precisamos desenvolver e aprofundar nosso amor e confiança em Jeová. Jeová ama a humanidade. Que provas nós temos disso? Nós vemos o amor de Jeová na criação. Ele criou várias árvores, plantas, flores para termos prazer na vida. Jeová não criou só coisas que nós precisamos, mas Ele criou também coisas que nos enchem de admiração e de amor por Ele, o dador de toda boa dádiva.
Os humanos não conseguem criar um animal, nem uma fruta ou uma flor. As coisas que Jeová criou nos mantêm vivos e nos permitem aproveitar a vida que todos temos. E o amor de Jeová pela humanidade é tão grande que ele enviou seu Filho primogênito, que, como todos sabemos, é Jesus Cristo, como resgate pelos pecados de humanos imperfeitos, para que aqueles que o amam possam viver e se beneficiar do amor de Deus para sempre. Embora os primeiros humanos tenham se rebelado contra Jeová, Jeová sabia que haveria muitos outros que escolheriam servir a ele. Por favor, abra a sua Bíblia em João capítulo 6. O fato de vocês estar assistindo este congresso não é só prova de seu amor por Jeová e Jesus, mas também prova que eles amam você de modo individual. Em João capítulo 6, versículo 44, Jesus disse: Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. A Bíblia mostra que Jeová nos deu liberdade de escolha. Cada um pode escolher se vai ou não servir a ele. Jeová bondosamente atrai a ele aqueles que têm um coração com disposição correta. Jeová faz isso por meio da mensagem da Bíblia e por meio do seu Espírito Santo. Mas em que sentido Jeová nos atrai? O verbo grego traduzido atrair pode significar também arrastar uma rede com peixes. Será que Jeová nos arrasta contra a nossa vontade, como que nos obrigando? Não. Jeová nos deu livre arbítrio, e então ele não nos força a servi-lo. O meu erudito explica isso assim. A porta do coração humano não pode ser aberta por fora. Ela precisa ser aberta por dentro. Jeová está examinando bilhões de corações neste mundo, procurando pessoas com inclinação espiritual. Quando ele encontra alguém assim, ele trata essa pessoa com amor. Você é uma dessas pessoas? Acreditamos que sim. Com bondade, Jeová atrai ou toca o coração daqueles que têm a disposição correta. Jeová faz isso de duas maneiras, por meio da mensagem das boas novas da Bíblia e por meio do seu Espírito Santo. Quando Jeová vê um coração receptivo à verdade bíblica, ele usa seu Espírito para ajudar a pessoa a entender essa verdade e colocá-la em prática. Sem a ajuda dele, nunca poderíamos nos tornar verdadeiros seguidores de Jesus, nem adorar a Jeová de coração. Jeová atrai as pessoas porque vê algo bom no coração delas e se preocupa com elas de modo individual. Saber que Jeová se importa com todos os seus adoradores motiva você a abrir a porta do seu coração e deixá-la bem aberta. Enquanto assiste o vídeo a seguir, veja como um irmão chamado Carlos descobriu que Jeová é um pai muito amoroso, algo que desde criança ele queria ter. Quando eu era criança e passava por momentos difíceis, Jeová era como um pai para mim. Ele era o meu refúgio. A primeira lembrança que eu tenho do meu pai foi de quando eu fui visitar ele na prisão em que ele estava ficando detido. Eu pedi tantas vezes para Jeová, para o meu pai voltar para casa. Um dia minha mãe me disse: hoje seu pai chega. Eu fui para a escola e quando eu voltei, ele estava lá. Daí eu pensei, agora que ele está aqui, ele não vai mais embora. Mas pouco tempo depois, teve um dia que eu vi
minha mãe e também minha avó chorando, e aí elas me disseram que o meu pai tinha sido preso de novo. Daquele momento em diante, eu comecei a sentir um ódio, uma raiva do meu pai e até de Jeová também. Daí eu comecei a usar drogas e comecei a levar uma vida imoral, violenta. Um dia, 2 irmãs me deram uma revista. Aí quando eu estava lendo, eu encontrei a experiência de Dustin. Eu comecei a me lembrar de quando eu era criança e eu me refugiava em Jeová e me sentia assim como Dustin. Eu dizia, Jeová está aqui, ele não me abandonou. Dustin nunca duvidou do amor de Jeová e foi assim até o fim da sua vida. Naquela mesma noite, eu orei para Jeová e pedi para ele me perdoar, porque ele não tinha nenhuma culpa. Naquela noite eu consegui abrir o meu coração e me senti livre daquele peso que eu carregava. Me senti tranquilo. Eu sentia o amor de Jeová a cada passo que eu tinha que dar para mudar minha vida. Eu sentia por meio dos irmãos, porque eles não me julgavam pelo que eu tinha feito. Não importa os problemas que a gente enfrente, nem o quanto nos afastamos de Jeová. Ele nunca nos abandona. Jeová já ajudou vários irmãos e irmãs por causa do amor que ele sente por eles. Isso pode te ajudar a ter mais certeza de que Jeová vai te ajudar, porque Jeová ama você também. Você percebeu como Jeová demonstrou seu amor por Carlos? Por meio dos seus servos, Jeová amorosamente cuidou deste irmão. Por favor, abram as suas Bíblias no Salmo 119. Jeová não se esqueceu do irmão Carlos, mesmo que ele tenha se afastado por um tempo. Isso nos lembra das palavras do Salmo 119, versos 176. Afastei-me como uma ovelha perdida. Vem procurar o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Parece que o escritor do Salmo 119 pode ter sido o jovem príncipe Ezequias. Ezequias derramou seu coração para Jeová e Jeová o escutou. Queridos irmãos, por favor, derramem seu coração para Jeová e fiquem atentos a como Jeová vai responder vocês. Por favor, leia comigo Efésios capítulo 3. Jeová com certeza pode e vai, sem dúvida, ajudar você. Veja o que diz em Efésios 3:20. E aquele que, segundo o seu poder que atua em nós, pode fazer mais e infinitamente além de tudo que peçamos ou possamos imaginar. A expressão, o seu poder que atua em nós, não é algo que nos encoraja bastante e fortalece a nossa fé? Esse poder não só atua em nós, mas atua em nós infinitamente. Não, mas mais do que infinitamente, além de tudo que possamos imaginar. Jeová se achegará a você, como diz Tiago 4:8. Quer Ezequias tenha escrito Salmo 119 ou não, ele fortaleceu a sua fé e confiou em Jeová. Ele fez isso estando cercado de falsos adoradores e talvez até enfrentando zombaria de membros da corte real. Jeová abençoou Ezequias. Se confiar em Jeová, ele também te abençoará. Se você fizer isso, você também vai conseguir enfrentar provações e continuar leal.
Aplique os princípios bíblicos na sua vida e veja como seguir as orientações de Jeová sempre vai te beneficiar. Ter fé no amor de Deus nos ajuda a não focar em nossas imperfeições nem em experiências ruins que talvez tenhamos passado. Nós vamos nos ver como Jeová nos vê, como uma parte preciosa da organização dele. Nós fazemos parte da família de Jeová. Veja o encorajamento que nós recebemos no Salmo 119, verso 32. A fé no amor de Deus nos dá a confiança que precisamos para servi-lo. Salmo 119, verso 32 diz: Eu me apressarei em seguir o caminho dos teus mandamentos, porque abres espaço para isso em meu coração. E a nota diz: fazes meu coração ter confiança. Vamos conseguir enfrentar qualquer provação. Será que alguma coisa pode nos separar do amor de Jeová por nós? Você se lembra do que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8? Nada pode nos separar do amor de Deus por nós. Vamos ler este texto juntos. Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 39. Quem nos separará do amor do Cristo? Será tribulação, ou aflição, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito, por tua causa o dia inteiro somos entregues à morte. Somos considerados como ovelhas destinadas ao abate. Pelo contrário, em todas essas coisas saímos completamente vitoriosos por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas existem coisas que podem diminuir ou acabar com nosso amor por Jeová. Então precisamos ter cuidado. Esta série de discursos nos lembrou do porquê temos fé na existência de Deus, na sua palavra, nas suas normas de moral e no seu amor. O mundo está cada vez mais sem esperança, mas nós estamos determinados a ficar cada vez mais poderosos pela fé. Romanos 4:20 diz o seguinte sobre Abraão. No entanto, por causa da promessa de Deus, ele não vacilou com falta de fé, mas se tornou poderoso pela sua fé, dando glória a Deus. Da mesma forma, Jeová Deus deu promessas para nós. E conforme ele vai cumprindo as suas promessas, nós ficamos cada vez mais poderosos pela nossa fé e damos glória ao nosso Deus, Jeová. Obrigado, irmãos, por explicarem por que podemos ter fé. Agora vamos cantar o Cântico 37. Amo a Jeová de todo o coração. Repetindo, Cântico número 37.